Edson Fachin, presidente do Supremo, na reabertura dos trabalhos do Judiciário. O primeiro ponto que eu destaco para vocês aqui é ele reafirmando o compromisso dele com o Código de Conduta, esse Código de Ética, anunciando a ministra Carmen Lúcia como relatora dessa proposta, desse projeto, que a gente ainda não tem os detalhes, mas essa é a primeira informação importante, ele dizendo que esse é um compromisso da gestão dele. Então, esse é o primeiro recado do Fachin. Não sei vocês, mas me chama muito a atenção como ele o tempo todo fala que o momento é outro, né? A gente começa 2026, é uma outra quadra da história. A gente viu as últimas aberturas do ano do Judiciário, ano passado, retrasado depois do 8 de janeiro. Acho que está bem claro que o Supremo, a gente viu democracia nos 2 primeiros anos, o daqui, Código de Ética, Código de Ética, Código de Conduta, porque é a bandeira, é a marca que o Fachin quer deixar. Falta combinar com os pares, como a gente tem falado aqui, não tem timing, eles dizem isso, que é o momento de eleição, que eles não querem passar, mas eu acho que está bem claro que o Supremo não consegue sair do foco, seja por um motivo ou por outro, o 8 de janeiro ali com o julgamento e agora com esse, com seus problemas internos. E me chamou a atenção essa frase dele, Merval, que ele diz assim, o que os ministros, eles são responsáveis pelas escolhas deles. Aqui, ó, quer ver, ó? Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que tomamos, os casos que priorizamos e a forma como nos comunicamos. Tudo isso importa. Aí ele fala de 2026 que agora o desafio é diferente, ou seja, Fachin deixando claro que a gente está em outra quadra da história, que agora a discussão aqui é sobre a imagem do tribunal. Qual é a imagem que o tribunal quer passar para a sociedade diante desses casos que a gente está acompanhando? E aí ele diz assim, ó, a questão é de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus próprios atos que o momento é outro. A minha convicção é que esse momento chegou. E aí é isso, ele começa a falar do Código de Conduta ali, o tempo todo fala a palavra ética várias vezes, fazia tempo que eu não vi um discurso tão contundente como esse. Contundente, eu acho que esse é o adjetivo que estava todo mundo esperando, porque as notas do Fachin oscilaram entre defesa institucional, o que se chama de defesa institucional e a visão dele. Hoje, nesse discurso, é a visão dele. Olha só, eu anotei também outro trecho que ele diz assim: o Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito e democrático. Ou seja, o STF ele admite um protagonismo, né, impulsionado. Nós tivemos aí uma tentativa de golpe, nós tivemos aí um presidente negacionista na pandemia e o STF assumiu ali um protagonismo. Foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se. Então, ele diz que não apenas fomos obrigados, não. Ali também colocou-se, ou seja, também houve um movimento do Supremo para se colocar no centro, no que ele chama de decisões do Estado, né? E o momento é de ponderações e de autocorreção. Para mim, essa foi a palavra mais importante que ele falou. Autocorreção, ou seja, ele admite que é preciso fazer correções no Supremo. E que correções são essas? E prossegue Fachin. Um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com equilíbrio institucional. Então, aquilo que a gente diz que o Supremo está fora da caixa, e todas as instituições estão, ele faz um discurso dizendo que é hora de corrigir isso, que chegou esse momento. Então, que era a grande expectativa do Supremo, e eu sempre contei isso aqui, depois do julgamento do 8 de janeiro. Só que aí, no meio do caminho, veio o caso do Banco Master e eles estão às voltas agora com o Supremo também tendo que se explicar e sendo cobrado sob pressão. E só para deixar ouvir os outros colegas rapidamente, a escolha da Carmen Lúcia é uma escolha simbólica. O Gilmar Mendes e o Fachin divergiram principalmente na discussão sobre o Código de Processo Civil, que proibiu familiares, parentes, de julgarem casos de escritório onde o parente trabalhava. Ou seja, trabalhou no escritório da Pieve e Associados. Qualquer causa do escritório da Pieve, o juiz não poderia julgar, o que é muito razoável na minha visão.
O Gilmar foi contra e acabou conseguindo a maioria e aí liberou juízes do país inteiro a julgarem casos de escritórios que empregam seus parentes. A Carmen Lúcia votou com o Fachin, foi contra essa modificação, então a escolha de relatora, para mim, é muito simbólica. Não, é simbólica e é a tradução de que o Fachin tem um voto fechado com ele, do Código de Conduta, que é a ministra Carmen Lúcia. A única pessoa dentro do Supremo que está apoiando de A a Z esse Código de Conduta, a gente sempre disse isso aqui, era a ministra Carmen Lúcia. Também é uma bandeira dela. O Caruso me mandou aqui, Valdo, passando para você, que eu queria exatamente esse levantamento, o Caruso já me entregou, que é quantas vezes o Fachin fala a palavra transparência e ética. Aí o Caruso passou ética 3 vezes e transparência 5 vezes. Andréa, ele fez, assim, como disse o Guedin, havia uma expectativa enorme em relação ao tom que ele usaria na sua fala de hoje. Se ele seria o Fachin comedido, aquele que é ponderado, que evita conflitos, ou se ele ia assumir a posição de presidente do Supremo Tribunal Federal e iria fazer uma cobrança de seus colegas por conta do momento atual. Pois bem, ele fez, né? Ele tem um momento que eu acho muito importante, acho que você leu, só vou repetir aqui, mas eu acho muito importante quando ele fala que agora o desafio é diferente. Em termos mais específicos, a questão é de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus próprios atos que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou, ou seja, tem muita gente dizendo, não é hora de aprovar código de conduta, não é hora de aprovar código de ética, já temos a lei orgânica da magistratura nacional, a LOMAN, para que isso? Estamos no ano eleitoral, por que fazer isso agora? Ele diz, olha, o momento é esse é o momento. E em dois momentos ele fala do código de ética. O primeiro, quando ele diz que está nomeando a ministra Carmen Lúcia para garantir essa ética e transparência dentro do tribunal e, ao final, quando ele fala claramente, quero deixar aqui meu compromisso em defesa do Código de Ética. Terminou a sua fala, mais uma vez, fazendo o chamamento, dizendo, estou chamando para mim a responsabilidade de aprovar um conselho, um código de ética de conduta dentro do tribunal. Muda um pouco de figura. Agora ele joga também, porque até nesse momento ele estava tentando ponderar, ele estava tentando ali chegar ao consenso. Ele até disse que vai continuar procurando o diálogo, o consenso, que ele até destaca que ele já avisou todos os ministros da sua escolha por Carmen Lúcia, mas agora, se ele ficava só ali nos bastidores, agora ele deixou pública a sua posição perante todos os seus colegas de tribunal, diz, olha, esse é o momento, precisamos aprovar um código de ética. E quando ele fala, olha, cada um é responsável por suas escolhas, vamos lá, vamos definir agora que tribunal é esse, a partir de agora é um novo momento. Não, cada um é responsável pelas suas escolhas, é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o que eles estão fazendo aí nesses casos. Fizeram, né? Exatamente. Não, o que me chamou a atenção foi ele ter começado o pronunciamento lembrando do AI-5 e terminado o pronunciamento lembrando dos ministros que foram caçados pelo AI-5. Isso eu achei, claro que não foi por acaso, foi para ele chamar a atenção dos seus pares de que há momentos em que você tem que se colocar. Tem que se colocar e tem que assumir as responsabilidades da sua posição. E eu acho que isso foi bastante claro, para mostrar que os ministros do Supremo têm uma história que vai registrar o que eles fizeram. Né? E aí cada um que assuma a sua responsabilidade. Né? E essa, eu achei que ele reiterar o Código de Conduta no momento em que estavam vários integrantes da corte dizendo, não, isso aí, na verdade, morreu, ficou para depois, jogou para a plateia, porque foi no momento ali
cobranças em relação ao ministro Moraes e ao ministro Toffoli. E aí veio o ministro Fachin dizer, não, isso aqui é um compromisso da minha gestão. E a gestão dele está só começando, né, Malu? Mas o Toffoli estava, não, né? Tava sim. Tava. Então, Sadi, eu acho que ele desceu do muro, finalmente, né? Depois de tantas idas e vindas, o Fachin desceu do muro. E desceu do muro falando algumas coisas que vocês já falaram em contundência. Eu acho que ele fez uma fala de propósito forte e logo em seguida já colocou lá no meio do discurso que unidade não é unanimidade. Então, ele falou, primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção, não foi falado ainda, é que ele começa o discurso falando que a crítica republicana não é mesmo uma ameaça à democracia e a liberdade de imprensa não é uma concessão. É um dado, é um direito constitucional. Então, ele abre o discurso falando isso, já respondendo aquela pergunta que a gente fazia aqui. Depois, ele fala uma coisa que eu achei importante, citando um jurista italiano chamado Calamandrei, dizendo que não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica, a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas. É um recado bem direto para esses ministros que acham que não tem que prestar contas à sociedade. E depois ele faz essa fala da unidade. Unidade não é unanimidade, nós temos que saber debater sem que isso vire uma questão séria e tal. Ele fala, peraí que eu pegar aqui a frase aqui da unidade. Ele diz, unidade não é unanimidade, o que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição, num recado muito particular para quem acha que tudo tem que ser decidido com unanimidade dentro do Supremo. E aí, ao dizer que unidade não é unanimidade, ele está admitindo que existem divergências dentro do tribunal. E aí que eu acho que agora inaugura-se uma nova fase. Vamos ver como ele vai proceder a partir de agora, porque o que a gente sabe é que depois que ele veio de férias e começou a conversar com todos os ministros, a receptividade para o Código de Ética foi ruim, né? Quem não disse vamos fazer depois, disse não estou afim, e alguns falaram te ajudo, mas quero saber o que é o Código de Ética. E os relatos que eu tive de ministros que procuraram ele até para tentar ajudar, foi de que ele se fechou. Então, eu acho que o Fachin estava medindo, botando o dedinho na água, assim, para ver se estava quente, se estava frio, como é que ele ia se organizar. Ele resolveu partir para uma defesa pública desse Código de Ética, admitindo que existe uma diferença entre os ministros. Botou a Carmen Lúcia lá para fazer um código, do jeito que ele acha que tem que ser, e agora vamos ver como é que vão se comportar, quais vão ser as reações dos ministros a esse discurso, que eu achei, perto de tudo que aconteceu, foi um discurso de posicionamento. Desceu do muro, é a favor do Código de Ética, vai tentar trabalhar por ele e praticamente chamou o público para acompanhar isso, do lado dele, óbvio, né?